Amém. Eu não poderia também começar esse sermão sem não saudar, sem parabenizar a todos os papais. Hoje é o dia em que nós celebramos esse homem que se torna pai e que assume as responsabilidades que a paternidade traz sobre as nossas vidas. A todos aqueles que não estiveram aqui pela manhã, os nossos sinceros parabéns, felicitações, e que o Senhor continue nos conduzindo nessa tarefa que é ser papai. Aos que estiveram, viram que a gente teve aqui um momento maravilhoso, uma programação esplêndida, onde a gente pôde tomar um café juntos, ter um tempo de comunhão, mas também sermos abençoados pela palavra que a gente pôde ouvir através do nosso irmão Marcos Ranieri. E uma das coisas que ele começou a fazer no seu sermão foi perguntar, quais as características de um pai. E a primeira resposta, salvo engano, da boca do irmão Arinaldo foi que o pai é um provedor. Foi isso que o irmão Arinaldo respondeu. E de alguma maneira é sobre isso que nós queremos meditar. Porque quando nós pensamos em pai, nós pensamos nessa figura forte, deste homem de provisão, deste homem cuidadoso, deste homem que protege, que promove segurança, mas que sobretudo abençoa a sua família. E eu quero falar sobre provisão debaixo de um tema. E o tema da mensagem do sermão de hoje é: nada te falta. Nada te falta. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 4, para nós lermos o texto sagrado. João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4, do versículo 1 em diante, até o 26. Vai dizer assim na minha versão: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, e sim os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você teria pedido água e dele receberia água viva. E disse então a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu rebanho? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que lhe der jorrará nele uma fonte de água para toda a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu a mulher. Disse Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem está agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu o que estou falando contigo. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos diante do Senhor e recebermos o Senhor, ó Deus, na nossa vida. Obrigado, Deus, porque aqui nós estamos, ó Deus, pedindo, orando, clamando ao Senhor para que Ele fale aos nossos corações, para que traga sobre as nossas vidas, ó Deus, essa provisão, e faça-nos, ó Deus, perceber que de fato nada nos falta. O Senhor, ó Deus, comunique aos nossos corações, às nossas mentes, no nome de Jesus. Amém e amém. Nada nos falta. Nós estamos sem dúvida diante de um texto extremamente conhecido. Os irmãos já leram esse texto, os irmãos já ouviram inúmeros sermões nesse texto, inclusive desde que vos fala. Os irmãos já podem ter revirado esse texto por várias vezes e achar que ele não tem mais nada a nos ensinar. Mas eu preciso, antes de mostrar o que eu quero conversar com os irmãos, compartilhar algumas coisas que são importantes do contexto. João, ele é muito bonzinho. Quando lá no versículo de número 9, ele abre um parêntese e diz assim: os judeus não se dão com os samaritanos. A coisa é bem mais séria, por diversas questões. Questões culturais, questões religiosas, questões étnicas, ou seja, de origem de país, de nacionalidade. Por inúmeras questões, os judeus, eu posso afirmar sem dúvida nenhuma, que odiavam os samaritanos. Não é que não se davam bem, mas um judeu, ele não queria jamais ter contato com o samaritano. Algumas tradições deles, inclusive que retratam as suas orações, dizem que um bom judeu, um judeu ortodoxo, ele, ao orar pela manhã na sua primeira comunicação com o Senhor, agradecia a Deus por não ter nascido samaritano. Ou seja, obrigado, Deus, por ser um judeu e não ser um samaritano. Tamanha a sua, vamos dizer assim, falta de gosto, de querência ou bem-querência pelos samaritanos. Uma outra questão bem clara aqui é que homem e mulher conversando num lugar público era algo que no primeiro século era inimaginável. Nenhum homem poderia conversar com mulher em lugar público, a não ser que fossem parentes muito próximos, como marido e mulher, ou pai e filha, e assim por diante. Então essa não era uma prática comum, esse não era um encontro qualquer, essa não era um padrão daquela época. Uma outra coisa é que no começo do texto assim, era-lhe necessário, ao sair da Judéia e ir para a Galileia, passar por Samaria. O texto diz que era necessário, mas só que não era, o caminho não era aquele. Jesus tomou aquele caminho, decidiu caminhar naquele dia por dentro do território samaritano. Mas o caminho ideal dos judeus era contornando toda a Samaria, para que eles não fossem acusados de estarem ou chegarem a se tornar impuros por ter pisado na terra daquele que eles odiavam. Então a gente vê que Jesus quebra inúmeras barreiras, inúmeras dificuldades ali que eram impostas na sociedade, no mundo daquela época, para ter aquele encontro. E este encontro é um encontro especial, porque dentre outras coisas Jesus precisava tratar um pecado daquela mulher. Precisava tratar um pecado daquela mulher. Medite aí, pense já no seu coração, na sua mente, qual era o pecado daquela mulher que Jesus queria tratar.
O que Jesus precisava conversar com ela, qual pecado aquela mulher possuía, que Jesus foi direto ao ponto ali em determinado momento daquela conversa. Às vezes a gente olha só para o que é externo. Eu ouvi um burburinho, adultério. Mas o verdadeiro pecado daquela mulher, e que precisava de tratamento, se chama cobiça. Eu não vou trazer definição de dicionário para cobiça, mas vou trazer uma definição bem simples, que até mesmo uma criança que está lá no culto infantil pode entender. Eu vou dizer para vocês que cobiça é desejar algo que Deus não te deu. Cobiça é desejar algo que Deus não me deu, que Deus não compartilhou com você. Se a gente parar para pensar, a cobiça se manifesta em meio às nossas insatisfações. A cobiça, inclusive, é a raiz do pecado original. Pastor, e qual é o pecado original? Aquele cometido pelo ser humano originalmente lá no Éden. Lá no Éden. Porque o Éden, que dentre outras coisas significa jardim das delícias, ou seja, um lugar onde eu me sentiria satisfeito só de morar lá, de residir lá, de estar lá, é justamente o lugar onde o homem dá espaço à cobiça, incentivado, tentado por Satanás, travestido ali de antiga serpente, para poder dar luz ao pecado da cobiça. Sabe, no Éden que o ser humano questiona se Deus é realmente bom, se Deus é realmente sábio, se Deus realmente dá-nos o melhor que a gente pode ter. Porque é lá no Éden que a serpente aparece e questiona inicialmente a mulher, mas esse questionamento depois vai para o coração do homem e diz: olha, é verdade que vocês não podem comer dos frutos aqui? E eu fiz uma pesquisa rápida, só para a gente não ficar sem um número, e segundo a revista dos frutos, ou seja, uma revista especializada em agricultura do tipo de frutos, dizem ou afirmaram que existem cerca de 70 mil plantas que produzem frutos comestíveis. E se eles estiverem certos nessa quantidade, mais de 70 mil ou cerca de 70 mil plantas que produzem frutos comestíveis, eu creio que todas elas tinham um original delas no jardim do Éden. Porque até hoje nenhuma é proibida. E no meio de mais de 70 mil opções, o ser humano ousou dizer que Deus não ainda tinha lhe dado o suficiente. Caiu na conversa do diabo de que Deus estava enganando, que Deus havia mais para lhe dar, que Deus estava escondendo o melhor dele, que o melhor ainda estava por vir, que alguns conhecimentos que eles precisavam e que fariam deles outras pessoas, Deus estaria escondendo deles. Então eles fizeram justamente aquilo que Deus disse para que eles não fizessem, e caíram em pecado. Sabe, o tema do sermão, como eu disse, é nada te falta. Mas a frase da serpente no nosso ouvido e no nosso coração é: te falta algo. Te falta algo. Te falta algo. E é justamente por isso que a cobiça, dentre outras coisas, é insaciável. A cobiça é insaciável. Sabe, irmãos, independentemente dos motivos para cada um dos 5 divórcios daquela mulher, ela continuou no seu coração alimentando a esperança de que só seria plena e de que só teria a verdadeira felicidade no próximo relacionamento. E ela saiu do primeiro casamento para o segundo, ela saiu do segundo casamento para o terceiro, ela saiu do terceiro casamento para o quarto, ela saiu do quarto casamento para o quinto, e do quinto ela encontrou um homem que talvez ela não fosse ainda oficialmente casada com ele, e se amigou
como a gente diz aqui no Nordeste, mas ela estava sempre em busca da felicidade que para ela residia no próximo relacionamento, no próximo beijo, no próximo abraço, talvez na próxima cama, mas em algum lugar que não era Deus. É por isso que o pecado daquela mulher era a cobiça. Mas eu não estou aqui para falar para aquela mulher. Ela teve o melhor pregador que ela podia ter na vida, que foi o próprio Jesus. Eu estou aqui para perguntar ao seu coração e ao meu: qual é o seu pecado? O que você tem cobiçado? No que você tem tentado, dia após dia, encontrar satisfação que não é em Deus, que não é no Senhor? No trabalho, no dinheiro, na fama, nos estudos, e vai empilhando formação em formação, graduação em graduação, pós, e cada vez mais empilhando diploma após diploma, sem nunca encontrar satisfação no seu coração. Talvez você, assim como aquela mulher, esteja já do sexto para frente, mas sem encontrar a verdadeira paz. Por quê? Porque a cobiça, como eu disse anteriormente, é insaciável. Quando cobiçamos algo ao ponto dela se tornar a razão da felicidade das nossas vidas, nós nunca teremos satisfação, por mais que venhamos a possuir aquilo. Por quê? Porque alguém já disse: no coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. E se é do tamanho de Deus, só Deus pode preencher. Só Deus pode resolver. Só Deus pode sanar. Aquela que conversa, que começa falando de água física e de sede, de necessidade física, de repente muda justamente para aquilo que é a necessidade das nossas almas, das nossas vidas. Encontrar satisfação no Senhor. E o encontrar da satisfação no Senhor começa justamente por reconhecer, pela confissão. A mulher diz: Senhor, não tenho marido. Porque quando o Senhor diz: chama teu marido, ela diz: não tenho. E o Senhor reconhece e a parabeniza, diz: disseste bem. Você já teve 1, 2, 3, 4, 5, e o que tem agora não é oficialmente seu. Você tem agora não é oficialmente seu. Disseste bem. Você está tentando e não tem encontrado. E isso é exatamente, irmãos, dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor errou. O Senhor errou a me dar a vida que eu tenho. O Senhor errou a me dar o marido que eu tenho. O Senhor errou a me dar a esposa que eu tenho, o trabalho que eu tenho, os filhos que eu tenho, a família que eu tenho, a família em que eu nasci errado. Não era nessa família que era para eu ter nascido. Não era esse emprego que era para eu ter feito. Não era essa pessoa com quem era para eu ter namorado, noivado, casado, constituído família. Você está sempre dizendo que o Senhor está errado e que você é quem vai por conta própria consertar a vida errada que o Senhor lhe deu. Só que o nosso Deus, dentre outras coisas, é um Pai perfeito, e isso é Jesus que diz no Evangelho de Mateus. Só que o nosso Senhor, dentre outras coisas, é um Pai de amor, e isso é a palavra que diz: porque Deus amou ao mundo. E nós precisamos crer na provisão do Senhor, receber a Cristo e a sua provisão. Jesus é quem diz àquela mulher: mulher, se tu soubesses quem está te pedindo água, era tu que pediria água e beberia dessa água e seria satisfeito ao ponto de nunca mais vir a ter sede. Ou seja, de nunca mais tentar buscar satisfazer a sua vida, prover sobre a sua vida com seus próprios meios, com suas próprias ferramentas, em meio às suas próprias tentativas. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui para essa mulher é algo que move o nosso ser, é algo que nos faz acordar pela manhã, porque grande parte de nós somos movidos por necessidade.
Grande parte de nós somos movidos pela falta. Grande parte de nós somos movidos por carência. Grande parte de nós se levanta pela manhã não por gostar e amar o nosso trabalho. Que é uma prova disso. Ontem à noite a gente estava aqui no culto de jovens e foi feita uma dinâmica. Escreva no papel aquilo que te dá paz. Cerca de pelo menos 30% das respostas era: a paz eu tenho quando eu chego em casa do trabalho e vou ouvir música, e vou ler alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Ou seja, ninguém tem paz no que faz durante o dia todo, no trabalho. E por que então que trabalha? Necessidade, carência, falta. Ou como a gente diz por aí, no comum, porque no final do mês tem o que vence? Boleto. Boleto para pagar. Boleto para pagar. Poucas, raras, contam-se aqueles profissionais que trabalham de todo o coração, que conseguem quebrar essa barreira da necessidade, da carência, e que não, de jeito nenhum, trabalham pelo dinheiro, mas trabalham por propósito, trabalham por sentido na vida, fazem o que fazem para serem bênçãos, abençoados, mas também para abençoar outras pessoas. E isso é em todas as áreas, irmãos. Você chega na sala de aula, o professor está com a cara amarrada. Você vai no posto de saúde, as enfermeiras, as atendentes estão com a cara amarradas. Você pede um mototáxi, o cara falta te derrubar da moto. Você pede um vou querer, o cara falta jogar o lanche pelo muro. Sempre são assim, na sua maioria, porque não estão satisfeitos com aquilo que estão fazendo. Não estão se movendo, não estão vivendo em termos de provisão, mas sempre baseados na falta, na necessidade, naquilo que eles querem ainda receber. Tanto é que até o trabalho compreende muito bem isso, e que a motivação do trabalho é o que? É o sonho, é a realização. Você é motivado por meio de metas que aumentam o seu bônus, você é motivado por meio de pagamentos que determinados fatores que você atinge fazem de você alguém mais especial. Você é motivado ao final do ano por uma viagem que, se você atingir determinados níveis, você vai ganhar aquela viagem. Portanto, a sua alegria não vai ser trabalhar mais ou trabalhar melhor, vai ser passar um dia longe do trabalho, uma semana longe do trabalho, viajando. Isso move o mundo. As pessoas são movidas com base nas suas carências. É de abraço em abraço, é de busca em busca, é de vida em vida, é de casamento em casamento, relacionamento em relacionamento, copo de cerveja, de bebida em copo de bebida, mas nunca são preenchidas. Por quê? Porque nada que há neste mundo, a não ser o seu Criador, pode preencher o coração de suas criaturas. Somente Deus é que nos preenche, somente Deus é que pode fazer em nós jorrar aquilo que nós entendemos ser o que vai matar a nossa sede, a vida eterna. Por quê? Porque os nossos anseios são eternos, os nossos sonhos são eternos, a nossa vontade é perdurar para todo sempre, mas isso só temos no Senhor, mas isso só o Senhor pode nos dar. Precisamos compreender isso, compreender que uma vez que nós já tivemos um encontro com Jesus, como essa mulher aqui estava tendo o seu, nós somos por Ele preenchidos, abençoados e providos, de modo que nada nos falta. Amém? Então diga para si mesmo, para o seu coração, todas as vezes que a ansiedade bater a porta: nada me falta. Diga para você, sempre que você estiver de desespero em desespero, buscando no pecado alegria para o seu coração: nada me falta. Você pode dizer assim: mas pastor, como é que eu vou dizer isso se eu chego em casa e meu prato de comida está vazio, se eu chego em casa a dificuldade está ali diante de mim? Nada te falta, porque o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai é bom. E Ele sabe exatamente a hora certa de trazer cada coisa sobre a nossa vida. Nada nos falta. Mas Jesus, Ele vai além. E é aqui que mora o centro desse sermão.
Ele diz àquela mulher: se você me pedir água e beber desta água, nele, no seu coração, versículo 14, entrará uma água que tornará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Que jorrará para a vida eterna. Uma das inaugurações mais bonitas que eu já fui na minha vida era quando eu era criança, Carlinhos. E lá na Boa e Velho Paraibana, a dona Aparecida Queiroz Furtado foi inaugurar uma fonte de água no meio da praça. E aí eles colocam lá aqueles LEDs. E eu tinha um negócio com água, porque lá em casa não chegava água. A gente morava um pouco no começo da rua, era um pouco alto, e não subia água para os tanques, não tinha caixa d'água, mas não subia para os tambores, nada era preenchido com a água que vinha. Então o que a gente tinha que fazer? Tinha que comprar água, eu tinha que buscar água uns 200 metros na casa dos vizinhos que cavavam poços ou cisternas, abastecer os utensílios lá de casa para depois poder ser criança e viver e brincar. Então no dia que eu fui para a Praça Sérgio Coelho, que é a praça principal lá, que é a praça do mercado, e eu vi aquela água, Eliseu, jorrando do chão, e aquele chafariz jogando água para cima, eu vi os olhos brilharem. Eu disse: meu Deus, é possível ter tanta água assim? Eu já que nem cearense, quase com pena de estragar a água daquele negócio. Mas é exatamente o que Jesus diz, e a ideia de Jesus é exatamente essa: é que uma fonte de água que é abastecida por Ele não consegue guardar essa água só para si. Então sabe o que Jesus está dizendo? Está dizendo: aqueles que têm um encontro verdadeiro comigo, além de serem preenchidos a ponto de nada lhes faltar na sua vida, ainda tem uma missão, que é a missão de compartilhar da boa e eterna vida que receberam para com outros que estejam ainda sedentos. Irmãos, se vocês prestarem atenção, é exatamente isso que acontece. Vocês conhecem esse texto, vocês conhecem o capítulo de João de número 4. Vocês sabem que depois dessa conversa, depois desse encontro com o Senhor Jesus Cristo, essa mulher deixa Jesus ali. Os discípulos que haviam chegado até aquele momento, ela também os deixa, eles encontram pelo caminho enquanto está deixando Jesus. Volta para Samaria e diz: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Senhor, eu encontrei a vida eterna, eu encontrei o Salvador. E ela não vai apenas dizer isso de forma vazia, ela vai testemunhar da sua conversa, da sua vida, do seu encontro com Jesus, de forma que as coisas não ficam só nela, mas as outras pessoas daquela cidade, dando crédito à palavra dela, vêm até Jesus, ouvem Jesus e dão testemunho, dizendo: agora sim, mulher, nós estamos confirmando a tua palavra, porque agora nós estamos realmente diante daquele que é o Senhor, que é o Salvador, que é o Messias. Irmãos, isso muda totalmente a mecânica das nossas vidas, porque o maior ato de evangelismo que a gente pode possuir na vida é um coração satisfeito com Deus, amém? E esse coração satisfeito com Deus vai ser tão satisfeito, mas tão satisfeito, que vai testemunhar desse Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. Olha quanta diferença entre essa mulher que encontrou-se com Jesus, teve sua vida transformada por Jesus, e os discípulos que já estavam aprendendo com Jesus. Porque o começo do texto diz que eles chegaram até aquela cidade, a região de Sicar, na cidade de Samaria, sedentos e famintos. E os discípulos então deixaram Jesus junto ao poço e fizeram o quê? Foram até a cidade. Para fazer o quê? Para comprar comida. E o que eles fizeram? Voltaram da cidade com a comida comprada. Tanto que o texto vai continuar dizendo que eles insistem para Jesus comer. E come, Jesus, você não está com fome, a gente também está com fome, nós fomos lá, encontramos um restaurante que vendia tudo, trouxemos a marmita, está aqui.
Vamos comer agora. Jesus diz: não, agora a minha fome já não é mais disso, é de fazer a vontade de Deus. Nós vamos para Samaria e vamos pregar sobre salvação para os samaritanos. Irmãos, todas as vezes que a gente vive em função da necessidade e a gente encontra pessoas pelo nosso caminho, a gente vai encontrar meios de explorar essas pessoas. Todas as vezes que a gente vai para o nosso serviço e a gente se move só pela necessidade, nós vamos chegar no nosso serviço e vamos pensar: como é que eu posso ganhar mais aqui? Como é que eu posso enriquecer mais aqui? Como é que eu posso aumentar o meu nível de exploração aqui, de trabalho, de entrega, para eu receber mais? Os discípulos entraram naquela cidade de Sicar, na Samaria, pensando em encontrar comida. Eles encontraram comida e saíram de lá. A mulher encontrou-se com Jesus, que satisfez a sua vida. E depois, ao voltar para aquela cidade, ela voltou para compartilhar aquilo que ela tinha encontrado. E quando ela compartilha aquilo que ela tinha encontrado, ela diz: venha, porque não sou eu a fonte é o próprio Jesus. Vamos até a fonte para que vocês também sejam satisfeitos. Encontrem para vocês e possam compartilhar com outros. Você já parou para pensar como será a sua vida amanhã, se você, ao ir para a escola, ao ir para o seu trabalho, ou ao conviver com as pessoas na sua casa, pensar: como eu posso compartilhar de Jesus aqui? Como eu posso compartilhar da boa vida que Jesus tem para mim no meu trabalho? Como eu posso compartilhar de Jesus na minha casa? Como eu posso compartilhar de Jesus na minha escola? Qual tipo de ação prática que eu posso fazer aqui para abençoar as pessoas que estão convivendo comigo? No final das contas, o salário vai ser o menos importante. O resultado de um propósito, de uma obra, de uma vocação que você está cumprindo. Os discípulos passam a entender isso quando Jesus diz: olha, fazer a vontade do Pai é que é aquilo que mata a minha fome, que mata a minha sede. Precisamos parar de nos mover por necessidade, de sermos aqueles cristãos que nunca estão satisfeitos com muito que Deus nos dá. Não é pouco, é muito. É aquilo que não tem preço, é aquilo que a gente não conseguiria comprar, é aquilo que o nosso real, o nosso dólar, a nossa criptomoeda não conseguiria trazer para nós. É isso que Jesus tem para nos dar: salvação, vida eterna, satisfação ao nosso coração. Precisamos ser discípulos saciados, de corações cheios e de vidas transbordantes para a glória de Deus. Para que nossas orações não sejam apenas de petição, para que a nossa vida não seja uma vida de murmuração, para que a nossa conversa com Deus não seja uma conversa de um filho mimado que está cansado do último brinquedo e quer um brinquedo novo. Para que a gente, no meio do jardim, assim como estava o primeiro casal, não seja ingrato ao ponto de dizer: Deus escondeu de nós a melhor das frutas, Deus escondeu de nós o melhor dos alimentos, Deus não é bom como Ele disse para nós que era. Que pecado, irmãos! Essa mulher conseguiu compreender que não era o quinto, que não era o sexto e que nem seria o sétimo relacionamento que preencheria o seu coração, mas era o próximo, com a pessoa certa, Jesus. O relacionamento com Jesus, o relacionamento com Deus, a vida com o Senhor é aquilo que traz plena satisfação às nossas vidas. E por isso, no nome de Jesus, a gente pode crer, a gente pode viver e pode proclamar a outros: nada me falta, nada me falta. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor. Muitas vezes, ó Deus, podemos ter chegado aqui, ó Deus, com o coração faminto, sedento, ó Deus, mas faminto e sedento, ó Deus, por coisas daqui. E a Tua palavra nos mostra, ó Deus, que só o Senhor
é que pode preencher, ó Deus, o nosso vazio, é que pode saciar, ó Deus, a nossa fome, a nossa sede. Ó Deus, muito obrigado por existir e cuidar, ó Deus, de nós, como um Pai provedor, um Pai que não nos deixa, ó Deus, ter, ó Deus, falta de absolutamente nada. E que aquilo que o nosso coração condiciona, ó Deus, para orar mais, para te buscar mais, aquilo que o nosso coração deseja, ó Deus, para estarmos mais firmes na tua palavra. Quando eu fechar aquele negócio, quando eu receber aquela esposa, quando eu for abençoado com aquela namorada, quando eu concluir aquela graduação, quando eu receber do Senhor aquela casa, quando o Senhor são anseios de um coração desesperado e movido por necessidade. Mas que possamos compreender que com vida eterna nós já temos, ó Deus, uma eternidade em que nada nos falta. Nada nos falta, que somos, ó Deus, completos no Senhor, com o Senhor, para o Senhor. Faz-nos mover, ó Deus, baseado nisso, para que possamos verdadeiramente compartilhar a outros, ó Deus, sobre o Senhor que provê, sobre o Senhor que sacia, ó Deus, necessidades, e o Senhor que dá aquilo que não podemos conseguir por meios próprios. Cuida do nosso coração, Pai. Cura a cobiça da nossa alma, porque ela não se satisfaz sozinha. Ela nunca para, ela nunca descansa, está sempre focada no próximo, no próximo, no próximo. Mas que o Senhor seja o nosso presente, o nosso futuro e a nossa salvação eterna. Abençoa-nos, ó Deus, aquieta nossa alma, nossa mente, sossega os anseios, ó Deus, da nossa vida aqui, que possamos olhar para a eternidade, onde o Senhor está, confiados de que também lá estaremos, e que do Senhor receberemos, seremos e, ó Deus, viveremos a vida perfeita que o Senhor tem para nós. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe, Deus, essa semana que temos pela frente. Que seja uma semana, Deus, guardada pelo Senhor. Que seja uma semana, Deus, onde o nome do Senhor seja proclamado. Visita, Deus, aqueles da nossa família física, da nossa família espiritual, Deus, que estão acamados, que estão enfermos e que estão necessitando, Deus, de orações, de cuidados, Deus, de, Deus, daquilo que a medicina, mas sobretudo daquilo que o Senhor pode prover. Que o Senhor seja a fonte de toda a vida e que a tua vida possa jorrar ali, ó Deus, para que, ó Deus, nossa irmã Nazaré, bem como outros, ó Deus, que não me vêm à memória agora, possam ser pelo Senhor restaurados, possam ser pelo Senhor, ó Deus, fortalecidos. Há muitas enfermidades, ó Deus, que muitas vezes não estão aos olhos, não são físicas, são emocionais, são espirituais, ó Deus. Mas no nome de Jesus, eu peço que o Senhor também possa remover, ó Deus, da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida como um todo. E que, ó Deus, crendo nisso, na tua ação e na resposta do Senhor, por amor, por graça, por misericórdia para conosco, é que nós te louvamos, é que nós te oramos, é que de já nós agimos com ações de graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, por onde quer que forem, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente. Em seguida eu quero uma conversa rápida com os meus alunos da turma de teologia, só para a gente bater o martelo numa situação, tá?